Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu tenho percebido em relação a vocês, ao comportamento de vocês, as dúvidas que chegam aqui pra mim. Então são algumas questões que eu percebi que eu precisava trazer aqui no canal e talvez esse vídeo ajude vocês de alguma forma, porque agora quem sentou aqui pra falar com vocês foi a Ana psicóloga, porque eu percebo muitas questões psicológicas que podem estar impedindo o aprendizado de vocês. Então eu quero trazer um pouquinho disso, falar um pouquinho disso com vocês no vídeo de hoje. Então eu queria muito trazer essa conversa aqui pro canal. E a primeira coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que muitas das vezes o que está nos impedindo de aprender inglês é a nossa mente, única e exclusivamente a nossa mente, os nossos pensamentos, a forma como nós nos enxergamos e enxergamos as nossas habilidades e capacidades. E uma vez que você muda esse tipo de pensamento, que você consegue se enxergar capaz, se enxergar de outra forma, você consegue aprender. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui, porque vou dar exemplos aqui de perguntas, de questionamentos que eu recebo. Ah, Ana, mas e se eu passar muito tempo estudando e não conseguir aprender? Eu tenho medo de não aprender, eu tenho vergonha de falar. Então, são todas essas questões aí que dizem mais a respeito da forma como vocês se veem do que sobre o aprendizado em si, sobre a questão que relaciona o aprendizado na vida de vocês. Eu sei que muitas das vezes, para muitas pessoas, existe aquele medo, aquela vergonha, uma ansiedade que te paralisa e te impede de fato de viver, de fazer qualquer outra coisa e não só estudar. E para esses casos, o que eu recomendo? Terapia, o que não é o caso desse vídeo. Esse vídeo não é uma sessão de terapia, como eu falei pra vocês. A Ana psicóloga senta aqui um pouquinho pra falar dessas questões com vocês, mas se existe uma questão mais profunda e que te impede de fato de aprender, você precisa trabalhar isso na terapia, em um processo, em algo que vai levar muito mais tempo. Mas se você tem aquele medo normal mesmo, tô com medo de não aprender, de perder meu tempo, eu fico ansioso com essas questões e tudo mais, beleza, isso é normal, acontece na vida, é normal que nós fiquemos ansiosos em relação a algumas situações da nossa vida, com medo, com vergonha, isso é normal. O que não é normal é isso te paralisar, é não te deixar viver. Então, como eu disse, busquem ajuda profissional se vocês estão nessa situação. E aí, para aquela pessoa que me relata assim, eu tenho medo de começar a estudar e não aprender. De onde vem esse medo? De onde vem esse receio? E qual é a pior coisa que pode acontecer se você começar a estudar e não aprender? Você vai ter que mudar de método, você vai ter que se adaptar, mas em algum momento você vai sim encontrar uma fórmula ali, um método, algo que vai atender às suas necessidades, que você vai conseguir se adaptar e vai conseguir aprender. Então, eu sempre costumo fazer esse exercício quando eu tô com medo, vergonha de alguma coisa. Eu paro e penso, qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? E aí eu me preparo para o pior. E geralmente, na maioria dos casos, esse pior nunca vem, ele nunca acontece. Mas eu estava preparada para qualquer coisa que veio. Por quê? Porque eu me preparei para algo ainda maior. Então eu sempre tenho esse costume e eu super recomendo que vocês façam também. Até em questão de vergonha. Se você falar pra mim, eu tenho vergonha de falar, eu tô ali naquela fase que eu quero começar aulas de conversação, mas eu tenho vergonha. E vergonha de quê? Qual é a pior coisa na sua mente que pode acontecer ali dentro de uma aula de conversação? Vamos supor que o seu medo seja, o professor pode zombar de mim, pode corrigir o meu sotaque. Se prepare para isso, porque eu acredito que na maioria das vezes isso não vai acontecer. E vamos supor ali que o professor te corrija. É algo que você já pode se preparar. Talvez o professor me corrija em alguns momentos. O que você pode fazer nesse sentido? Você pode pedir para que ele te corrija. Então você já vai sabendo que isso vai acontecer. Então você saber o que vai acontecer, você entender de onde vem o medo, você se fazer essas perguntas aí do que pode acontecer de pior em determinada situação, pode te ajudar muito a enfrentar isso. E agora, uma outra conversa que eu queria ter aqui com vocês também
é a questão aí das dificuldades ao longo do aprendizado. Eu já gravei vídeos aqui falando exclusivamente das dificuldades que eu tive ao longo do aprendizado, porém eu percebo aqui, tanto nos comentários como nos diálogos que vocês têm uns com os outros, que em alguns momentos, algumas pessoas tratam esse aprendizado como algo que não foi difícil, que aquela pessoa ali que já aprendeu, que já chegou num ponto em que ela ouve bem, em que ela fala, que essa pessoa não teve dificuldades. E, gente, não é verdade, todo mundo tem dificuldade. Quando eu falo aqui, quando eu venho trazer dica pra vocês, pode até parecer fácil, mas é fácil hoje em dia. Por quê? Porque eu já passei por esse medo, eu já senti vergonha, eu já fiquei ansiosa em relação ao meu inglês e hoje eu posso vir aqui e mostrar que vocês também podem superar isso, mas não que vocês não vão sentir isso e que eu também não senti, que eu não passei por esses momentos ou dificuldades. As dificuldades vão vir, elas vão acontecer, isso é normal, isso faz parte, vai acontecer em qualquer área da sua vida. Então, por que com o inglês ia ser diferente? Por que o inglês ia ser assim, 100% fácil? Não vai, gente. A não ser que você nasça aí em um país onde a língua seja inglês, e aí você vai nascer e vai começar a falar aquela língua ali, vai aprender aquela língua desde cedo e pronto. Assim como aconteceu com o português, mas nem sempre é garantia, porque nós também temos dificuldade com o português, para vocês verem, né, que sempre vai ter aquele pontinho ali onde você não vai conseguir se sair muito bem, você vai sim ter um pouco de dificuldade. E claro, gente, falando aí dessas dificuldades, percebendo que vão ter algumas pedrinhas ali no caminho, a gente entende sim esse receio, esse medo de não aprender. Mas é como eu falei pra vocês, talvez você precise mudar o método, estudar de uma outra forma, contratar até uma mentoria, por exemplo, para te auxiliar ali, contratar um curso, ou talvez você seja uma pessoa que estuda melhor sozinho, você vai buscar soluções ali para aquele seu problema. E agora eu entro em uma outra coisinha que eu ainda queria conversar aqui com vocês, que é: sejam curiosos, busquem bastante, explorem tudo que vocês puderem na hora de estudar. Não é porque você faz um curso que você tem que ficar preso ali exclusivamente ao curso. E aí você pode explorar de várias formas. E uma coisa que eu vejo aqui bastante é que muita gente não explora, muita gente não tem essa curiosidade. E isso pode ser algo que até te deixa um pouco para trás, se você não tem esse hábito de explorar bastante, de buscar assuntos diferentes aí. Porque eu já recebi perguntas do tipo: ah, Ana, eu vejo conteúdo aí em inglês sobre tal assunto ou tal assunto. E isso diz muito sobre autonomia, justamente sobre o buscar, o pesquisar, ter conteúdo ali disponível que você tem interesse. Então, uma coisa aí que entra aqui também é o seguinte: busque assuntos do seu interesse. Então, você me apresenta: ah, eu vejo vídeo disso ou daquilo. Do que você gosta mais? O que você prefere? Então, nem sempre vai ter o certo ou o errado aqui. Vai ter o que você prefere fazer e o que se encaixa melhor na sua rotina. Então, não esperem cair no colo, procurem, pesquise. Se você tiver que pesquisar em inglês, pesquise em inglês sim, que é outra dica que eu dou sempre pra vocês. Sempre que vocês forem buscar conteúdo novo, busquem esse conteúdo em inglês, vocês vão ter muito mais resultado. E por último, mas não menos importante, só comece, não espere estar perfeito para começar. Porque uma coisa que eu vejo bastante acontecer é o discurso de: ah, eu vou começar os meus estudos quando? E aí aquele quando chega e vem outro: ah, mas agora que isso aconteceu, eu tenho que esperar aquilo e aquilo outro para poder começar. E não, gente, só começa, porque às vezes você tá esperando uma perfeição, um momento perfeito, que simplesmente não existe. Um momento perfeito que nunca vai chegar. E se você não faz agora, você não vai ter resultado lá na frente. Então, comece agora e daqui a um ano você vai ver sua evolução, vai ver quanto melhorou o seu inglês, mesmo que hoje em dia, quando você começou, você ainda não tinha todos os recursos necessários, porque é ao longo do caminho que você vai aprendendo e que você vai adquirindo esses recursos, vai ficar sabendo aí dos recursos que você pode usar, aplicar no seu aprendizado. E eu dou exemplo muito de mim com o canal, porque quando eu comecei o canal era muito ruim. Vocês podem voltar aí nos primeiros vídeos para vocês verem o quanto o áudio era ruim, a iluminação era muito ruim, eu não tinha uma câmera, eu gravava com o celular
E hoje em dia eu já tenho um pouquinho mais de recurso, mas eu só comecei porque se eu tivesse esperado para ter uma câmera, para ter iluminação boa, eu não teria começado ainda. Por quê? Porque isso só foi possível graças ao canal. Então, através desse começo é que eu fui adquirindo as ferramentas necessárias para continuar. E pessoal, eu queria ter essa conversa com vocês aqui para vocês verem que vocês não estão sozinhos, que a dúvida de um, na verdade, é a dúvida de muitos, porque eu recebo bastante mensagem no meu Instagram, eu recebo aqui no canal e o conteúdo desse vídeo está presente nessas mensagens. Então eu quis trazer esse vídeo para mostrar que muitos de vocês têm os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas ansiedades e ainda assim tem jeito. Tem como superar isso, vocês conseguem, eu confio em todo mundo aqui. E é isso, pessoal, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você precisava ouvir o conteúdo que tá aqui nesse vídeo, eu fico feliz se tiver ajudado pelo menos uma pessoa aí. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.